Bem-vindos à nossa temporada 4, episódio 32 do podcast Celebrando. Estamos aqui hoje junto com o Fabião, com o Dr. Diogo, para entender um pouco mais sobre por que tomamos decisões específicas no nosso dia a dia. Desde o nosso café da manhã até nossas grandes escolhas, relacionamentos, será que isso é lógica? Será que a emoção realmente altera o que está por trás das nossas decisões? A fome? O sono, enfim, a gente vai falar um pouco hoje sobre essa fascinante batalha do nosso cérebro e, claro, como a gente pode hackear isso aí também. Bem-vindos, e aí, Fabião, e aí, Diogo? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe que horas vocês estão vendo a gente, ou estão ouvindo, ou as duas coisas. Via de regra, as duas coisas sempre é melhor, né? Para o cérebro aprender mais. E com fone de ouvido sempre é bom para reter um pouquinho mais. Esse tema é mais um tema solicitado da nossa audiência. A gente agradece, é uma honra estar aqui com vocês hoje, nosso episódio número 32. 32. 32, cara. Isso Inclusive, aí, eu errei pessoal. porque os últimos dois eu falei que era episódio 30 e o Um a menos, né? último era 31. Ainda bem que Sempre, não cara. saiu ainda, né? O pessoal corrige a tempo. E aí, Diogo? Dá nada. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um tema muito pedido por vocês, que nós sempre reiteramos ele, nós gostamos de falar sobre ele no Cerebrando, porque faz parte de toda a vida de todo mundo. Todo mundo aqui toma decisões, desde o que vai comer no café da manhã, até quanto de dinheiro vai gastar num produto, até que profissão vai escolher. Então vamos lá e vamos colocar um pouquinho para o pessoal de neurociência e tomada de decisões. Boa. Vamos começar levando o pessoal explicando aí onde acontece a tomada de decisões e a maneira como ela acontece também, né? Porque a gente tem aquela decisão nossa que ela é muito lógica, ou seja, embasada naquilo que a gente deveria, que é acessar o nosso pré-frontal, pensar ali com calma, entender um pouco mais, e aquelas que vão ser afetadas também, ou por medo, ou enfim, onde tem a amígdala envolvida, que acaba fazendo mudar, né, toda a circuitaria, a forma como a gente decide. Explica um pouquinho aí, Diogo, o que está por trás das decisões, onde elas acontecem, cara, no nosso cérebro. Vamos lá. Primeira coisa, são várias áreas, Ivo. A gente tem que entender dessa maneira, tá? Primeiramente, é isso. Mas a tomada de uma decisão, ela não é uma coisa simples, porque envolve a cultura que você vive, envolve as experiências que você teve, envolve aquelas crenças que foram criadas em você. Portanto, quando você fala de tomar uma decisão, o teu cérebro ele recorre a um monte de memórias que estão ali intrínsecas já na pessoa, e essas memórias foram criadas na infância, foram criadas numa faculdade que você fez, naquele chefe que você teve. Então, por exemplo, se a pessoa, ela ao tomar café de manhã lembra do pai porque o pai trazia sempre café para ela, naquele contexto de 6 horas da manhã, de ir para a escola e coisas assim, a tomada do café da manhã não é apenas uma tomada de decisão simples. A pessoa está envolvendo um lado afetivo quando nós estamos tomando essa decisão de tomar aquele café, e a tendência é que você repita. Mas quando a gente fala de localizações no cérebro, nós temos que falar primeiramente do córtex pré-frontal, como nós sempre falamos dele. Tem uma região CPF. chamada CPF, dorso lateral. A região dorso lateral envolve muita lógica, um raciocínio, um planejamento. É aquela decisão fria. Então, ela vai ajudar a gente a avaliar prós e contras e vai ser muito ativo, Ivo, naquelas decisões com base em regras. Então, é onde envolve muito a nossa moralidade. Mas perto dele, nós temos também o ventromedial. O ventromedial ele já integra emoções e valores pessoais. Então, ele já usa experiências prévias para orientar nossas escolhas. E aí que vem essa decisão mais arriscada, essa decisão impulsiva. Por isso que nós temos uma conjuntura para conseguir tomar aquela decisão. E lá no frontal também tem o órbito frontal, que ele vai avaliar recompensas e punições para nós. Então ele atualiza esse valor de opções. Isso vale a pena? É uma questão mais comportamental. Então nós temos essa flexibilidade cognitiva. E eu falo muito do pré-frontal sempre para vocês, por quê? Porque o pré-frontal é uma característica humana. O teu cachorro ele vai se alimentar e ponto final. Ele não vai avaliar riscos e benefícios.
ele vai sempre ficar ali indo para o lado instintivo, enquanto nós, seres humanos, não. E aí nós temos toda uma sequência para vocês entenderem que, por exemplo, a nossa amígdala cerebral ela vai detectar uma ameaça ou não. Nós temos que ver que recompensa nós temos. Nós temos uma sensação interna também com relação a isso, que vai ser uma avaliação, para depois analisar esse valor da tomada de decisão ou não. É por isso que muitas vezes é difícil, Ivo, tomar decisões complexas, porque para nós o valor não está bem definido. E aí, vale ou não vale? Eu ia entrar nesse ponto agora, porque na prática, então, a tomada de decisões é algo muito complexo com uma série de fatores. Né? Porque o cérebro ele vai ter que considerar, então, em milésimos de segundos, a questão do vou gastar muito ATP, muita energia com isso, sim ou não? Que benefício eu vou ter em cima disso? Ou, será que isso vai me dar algum tipo de prazer momentâneo? Estamos falando de estado dopaminérgico. Aí tem outra questão ainda de começar a antecipar o futuro, né? E se eu tomar essa decisão agora, como vai ser no futuro? Eu tenho as outras questões que estou com muito receio, já começa a envolver também ali a amígdala, sistema límbico e por aí vai. Ou seja, deixa o HPA vai ficar muito ativado. Se eu estou muito ansioso, de novo eu tenho a amígdala, de novo tem questão de gasto energético. Então tudo isso, essa somatória, ela dificulta muito a tomada de decisões, o que talvez explique porque as pessoas erram muito nas decisões que tomam. Né? Quando a gente fala de relacionamentos, de tomada de decisões dentro do trabalho, tomar decisões na vida financeira, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então, a grande questão aqui, o que a gente está vendo de novo é comportamento cerebral. Inclusive, a questão dele ser suscetível a algo ou não, né? Porque tem aquelas decisões também onde ela pode colocar em xeque uma crença da pessoa, por exemplo, e aí o cérebro vai levar primeiro em conta aquilo que ela acredita, aquilo que tem significado para ela, e muito possivelmente tomar uma decisão baseada nisso, não contrariando aquela crença que já existe, mesmo que isso seja errado. Então, de forma geral, é bem legal discutir sobre esse assunto, porque a gente consegue dar um panorama para as pessoas entenderem aqui o quão complexo é tomar uma decisão, para que elas consigam ter um pouco mais de consciência e saber que dá para se treinar isso daí também, né? Já que, tal qual a felicidade, a gente consegue treinar muito também a forma como tomamos decisões e perceber que coisas simples impactam o nosso dia a dia. Eu acho que um exemplo bem legal eu tenho que fazer compra amanhã. Cara, o simples fato de fazer compra é assim, putz, é chato, vou ter que ir no mercado e pegar a filha, etc. Mas, e se um amigo meu estiver fazendo compra também? Sua decisão muda. Ah, que legal, vou aproveitar que eu encontro uma pessoa, já que ele vai estar lá, bato um papo rápido também, dou umas risadas, etc. E aí, possivelmente, a sua decisão vai ser muito mais fácil. Então, existe quase um quebra-cabeça aí, né? Que você tem que ir encaixando ele para chegar à conclusão de, beleza, essa é a minha decisão. Ela não é tão lógica igual as pessoas acham, né? Não, eu tomo nunca decisão vai ser. Simplesmente porque eu quero. Não é que você quer, você tem histórico, você tem as crenças, você tem um gasto energético, são várias regiões envolvidas, ansiedade, o medo, sim ou não. Então tem uma complexidade muito grande. E acho que isso que torna esse assunto tão legal. Fala, Fabião. Mas tem uma escolha, né? A escolha de fazer a decisão de sair do automático. Acho que a pergunta do milhão é: a gente vai continuar tomando decisões baseados em tudo que nós fizemos até a idade e atual momento que a gente se encontra? Se a gente vai fazer isso, então é melhor desligar e nem ouvir o podcast. E aí um recado para a audiência. Por quê? Porque parar para pensar sobre o processo de decisão com tanta variável, envolvendo tanta circuitaria, tanto conectoma, tantas variáveis externas e até o estado de sono que a pessoa teve no dia anterior, se ela se alimentou, se o nível de glicose está bacana, se a pessoa se exercitou, se tomou sol, se não tomou, se teve uma situação estressante, se a pessoa é uma pessoa que já tem um sistema de amígdala hiperativado, não hipoativado, e entra no automatismo de vou pegar os executivos, por exemplo, tem que tomar decisões ou passar a impressão de tomar decisões rapidamente, de forma efetiva e passar segurança, passar tranquilidade para a sua equipe, para acionistas, ou mesmo uma pessoa que não está querendo perder o emprego e não se sente bem, porque as pessoas não se despedem, elas não são mandadas embora ou pedem a conta de uma empresa, elas pedem a conta de um contratante, né? E foi o Pirani que falou isso, que ensinou isso para a gente já no podcast lá atrás. Então, quando você leva em consideração tudo isso, acho que tomar decisão, primeira coisa, tomem a decisão de ouvir o podcast Cerebrando desde a primeira temporada. Tomem a decisão de
separarem um tempo de pelo menos 1 hora por dia, começa com 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, para começar a entender desses temas. Podem mandar perguntas para a gente, literatura, o Diogo, o Dr. Leandro, o próprio Ivo, mais a Thaís, toda a equipe, o Dan, de Stanford, todo mundo vai poder estar contribuindo de uma forma que você possa entender o quão complexo esse tema é. Mas aí que tá, Fábio, você colocou uma coisa bem importante que as pessoas ignoram. Começar pelo simples. A tomada de decisão, ela envolve você começar pelo simples. Então aqui um exemplo. Estou muito deprimido, sou uma pessoa que estou numa fase depressiva. Não é que você não precisa se culpar por estar assim. Nós batemos bastante sobre nessa tecla da culpa. Não é legal você se culpar. Agora, você precisa estar em ambientes que te elevem, que te deixam melhor. Não adianta você estar. Você tem que decidir. Isso é uma decisão. Olha, eu tô realmente no fundo do poço, eu me sinto triste todo dia, eu choro todo dia, qualquer coisa me abala, mas eu vou insistir em ouvir vídeos motivacionais todos os dias. Eu vou insistir em ler livros motivacionais todos os dias. Eu vou insistir em estar com pessoas animadas todos os dias. Eu vou frequentar ambientes que tenham pessoas bem-sucedidas. Nessa insistência que a pessoa tem, o cérebro vai uma hora desistir de ser deprimido. Ele vai falar, tá, beleza, eu vou construir aqui um circuito que vai me fortalecer. Mas agora é uma decisão, você percebe, é uma decisão. Eu acho que assim, a gente tem que ter um compromisso de tomar as rédeas de algumas variáveis que estão sob o nosso alcance. Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente fala de controlar a nossa vida, é muita ingenuidade achar que a gente tem tanto controle. Não tem, isso é muito ilusório. Mas tem algumas coisas que realmente a gente tem. Só que por uma questão biológica e por uma questão de hábito, a gente não quer fazer esse esforço, não quer pagar esse preço. Então a gente tem as evidências, a gente tem a estatística, a gente tem tudo que indica, olha, se você lutar e se você não desistir, você vai conseguir. Você só precisa tomar a decisão. E é esse passo, esse primeiro passo, que às vezes fazem com que as pessoas fiquem paradas muito tempo, fiquem paradas 1, 2, 10, 20, 30 anos da sua vida em determinadas áreas. Antes de tudo, é uma decisão pela mudança e sair dessa zona de conforto, mesmo que seja hiper desconfortável para quem está vendo de fora, a pessoa já se acostumou, nem existe essa palavra, mas ela já gerou numa situação extremamente desconfortável algo confortável. Então ela não vive, ela sobrevive, mas tomar a decisão de entender isso é algo que para mim foi assim, foi um marco divisório, bem importante. E olhando para trás, olhando para as conquistas que eu tive, que várias pessoas que eu conheço tiveram, foi uma decisão. E aí a decisão envolvendo o coração. E aí eu queria que você falasse um pouco de compaixão. Se eu começar a falar sobre compaixão aqui, o podcast nosso vai para 12 horas de episódio, cara. Eu acho que só simplificando um pouco, né? E para quem não ouviu a gente nesse ponto ainda, compaixão é quando você reconhece uma dor e você quer que ela seja aliviada, seja de você, seja de outra pessoa. Então, eu acho que quando a gente fala da questão de tomada de decisão, ela entra muito no critério agora, que o Diogo comentou há pouco também, de você não ficar acionando culpa. Né? Ou seja, você reconhece uma dor que ela existe e você não quer que aquela dor continue sendo presente na sua vida. Consequentemente, para que isso aconteça, você começa a se perdoar ou perdoar outras pessoas. E com isso você começa a aliviar alguns circuitos cerebrais e você começa a fortalecer algumas áreas específicas e a enfraquecer outras. Né? E isso torna muito mais fácil para que você tome melhores decisões, inclusive, já que quando você é tomado por raiva, você é tomado por dor, as suas decisões tendem a ser erradas. Eu acho que simplificando isso, vamos falar da questão financeira, que muita gente se interessa e fala sobre isso. Cara, tem milhares de cursos financeiros sendo vendidos por aí, pessoal falando, faça o meu curso, fique rico, faça o meu curso e aprenda a investir. E a história é um pouco diferente, né? Porque uma informação, um curso serve para você, pode não servir para mim. Eu estou falando de estruturas cerebrais, estou falando de vivências, de crenças. Quando a gente fala em tomada de decisões em questão financeira, o que é muito a gente encontrar, cara? As pessoas elas têm uma aversão muito grande à perda.
E aí, quando a gente fala a perda que a gente está falando, a gente está acionando uma região do nosso cérebro que está ligada à dor. E aí, lembrando que dor emocional e dor física são iguais, a mesma região do cérebro se atende, o que a gente vê é a pessoa, ela pensa em ganhar dinheiro, só que aí o que ela sente nessa hora, cara, aquele incômodo, né? A escassez. Eu quero ganhar dinheiro, mas o que me incomoda é a escassez. Né? É essa versão de, e se eu não conseguir ganhar dinheiro, ou se eu ganhar e perder? Enfim, tudo isso provoca muita dor. Provocando muita dor, te gera uma emoção muito forte, o seu cérebro registra que aquilo é importante para você, e essa é a parte que talvez não tenha sentido para algumas pessoas, mas todo pensamento que a gente coloca muito sentimento torna-se muito importante para o cérebro, seja ele bom ou ruim, verdadeiro ou falso. E eu acho que é aí que começa a existir as perdas, porque assim, se você quer ganhar dinheiro, por exemplo, você, sei lá, consegue fazer um pequeno caixa, você quer investir. A tendência sua que você invista em algo te traz menos risco. E assim, quando fala de ganhar mais dinheiro, a gente tem que aprender a lidar com mais risco. Eu não estou falando um risco total, absurdo, mas assumir riscos. Só que assumir risco é igual a dor para o cérebro. Então, assim, se é igual a dor, a pessoa evita fazer. E a gente vê cenários, como, por exemplo, alguém pega e coloca uma grana em investimento que está muito ruim e ela não muda. Na cabeça dela é assim, pelo menos aqui eu estou seguro, porque eu não tenho risco, o investimento não é muito bom para mim, mas assim, a grana está segura. E aí você não ganha dinheiro. Por quê? Porque o seu foco está justamente na aversão, está em não perder. Não perder é igual a dor, dor ativa circuitos que são ligados a decisões erradas. Então, quando a gente olha a questão de saber lidar com dinheiro, é relativamente simples de entender por que isso acontece com as pessoas. Porque a gente não tem educação financeira e porque a gente não aprende também a gerenciar as nossas emoções, aliás, os nossos sentimentos. Né? E daí vem, então, isso que eu falei, que acaba virando um ciclo, né? Que você entra nele. Ou seja, eu quero ganhar dinheiro, mas o que eu estou sentindo ali é a escassez. O que eu estou sentindo é a falta. Ou eu tenho que tomar um pouco de risco, isso me traz aversão. Tudo isso ativa a área da dor o cérebro não quer, ele quer economizar energia, leva você a tomar decisões erradas ou decisões que não mudam nada na sua vida. Então, eu acho que esse já é um componente muito legal quando a gente começa a analisar como as decisões são tomadas no cérebro, porque as pessoas entendam que aquilo que elas pensam, aquilo que elas sentem e aquelas crenças que elas criaram durante os anos, as décadas de vidas aí, elas vão influenciar muito forte na decisão. E se você quer mudar algo, não adianta só dar o primeiro passo também e estar decidido. Você tem que aprender. Eu acho que daqui vem isso que a gente sempre fala, né? Ouve o cerebrando, cara, vai atrás, começa a aprender um pouco mais sobre o cérebro. Porque é ali que começa, é ali que termina. Para que você consiga ter sucesso em um relacionamento, com relação a dinheiro, com relação a sentir-se melhor, com relação à saúde, primeira decisão. Mas a decisão sua tem que ser suportada por conhecimento. Não adianta fazer um curso, 2 cursos, já que isso muda tudo, porque não muda. Né? A gente está falando de neuroplasticidade, de caminhos que estão ali gravados há muito tempo. Tem uma química muito forte gravando esses caminhos. E para desfazer isso não são 21 dias. Você vai demorar. A diferença é, o primeiro passo tem que ser, vou dar o primeiro passo hoje para mudar daqui a 1 ano. Eu acho que toda meta que você fala assim, eu quero mudar o que incomoda, ou algo que é importante para mim, você coloca um prazo menor que 1 ano, você está assumindo um risco muito grande, você está mentindo para você mesmo. Por quê? Você pode até conseguir acelerar muitas coisas, colocar muita energia, fazer muitas coisas. Só que em 1 ano, cara, você não vai conseguir aprender tudo que você precisa do seu cérebro, ter um comportamento específico que você vai se dedicar a ele todo santo dia, sem que você falhe, sem que você erre. Então, assim, entender do cérebro acho que é o começo, é o básico para que você consiga começar a tomar decisões melhores. Enfim, tenha compaixão e acabei. E aí, Ivo, eu entrei no córtex pré-frontal no começo da tomada de decisão. Por quê? Porque aí o que você coloca sobre a educação financeira, sobre a tomada de decisão financeira, tem muito a ver com o córtex pré-frontal. Porque quando a gente fala de questões como de dinheiro, sexualidade, outras questões que são mais polêmicas, até socialmente falando, envolve muito essa questão moral. O teu cachorro não faz julgamento moral se aquela comida que ele está comendo vai dar a ele um infarto daqui a 5 anos. Se você deixar um alimento que é tóxico para ele, por exemplo, chocolate, que é tóxico para cachorro, ele vai comer tudo? Porque ele não tem córtex pré-frontal para fazer uma análise que aquele alimento é tóxico para ele. O que a natureza deu aos animais foi um instinto selvagem, que no momento que você domestica um cachorro, ele perde isso, porque ele não tem mais aquele instinto tão bem claro, para que ele, num ambiente de selva, num ambiente de qualquer outra situação, ele acabe não comendo alimentos tóxicos a ele, por exemplo. Mas o ser humano não.
O ser humano, ele vai criar crenças tanto positivas quanto negativas de uma situação. Então, se hoje você quer, por exemplo, melhorar a tua saúde, você tem que tomar a decisão bem clara de que eu vou ouvir pessoas que queiram minha saúde ficar melhor. Eu vou parar de seguir pessoas que falam sobre... E isso eu falo de saúde mental, inclusive. Eu vou parar de seguir pessoas que falam o tempo todo sobre política, sobre coisas aversivas, sobre crime, sobre coisas negativas. Não é ser um alienado ou uma alienada, mas é a tomada de decisão para que você, de fato, atinja teu objetivo. Eu faço sempre uma pergunta a todos os meus clientes e eu digo para vocês que 95% para chutar um número ali não sabem me dizer. Beleza, você vem aqui reclamar comigo. Se viesse uma mágica aqui e você se tornasse naquilo que você quer ser, o que você seria hoje? Ninguém sabe responder. Tá, mas você quer tomar uma decisão. Você quer chegar até um determinado ponto. E você não sabe o que é o teu ponto nevrálgico, o teu ponto problemático? Tá, o que é? Não, eu penso assim, se daqui um ano eu resolvesse minha questão financeira, eu teria liberdade para decidir o que eu gosto para fazer. Opa, beleza, tem um caminho aqui. Como que eu vou resolver isso? A minha saúde hoje compromete tal coisa. Se eu resolvesse essa parte da minha saúde, eu poderia talvez melhorar nesse sentido. Então, notem que a tomada de decisão ela é uma meta. Você tem que ter uma meta para tomar uma decisão, um objetivo, um significado. Porque senão você não vai tomar aquela decisão. Tá? Você quer ganhar dinheiro, mas para quê? Por que você quer colocar dinheiro na tua conta hoje? Por quê? Não sei. O teu cérebro não vai gastar energia com isso. Ele não vai chegar e te dar soluções para uma coisa que ele não sabe o porquê. Mas você sabe que aí eu acho que está um erro, Diogo, das pessoas também, que é o seguinte: muita gente tem a crença de que o nosso cérebro ele é multitarefas, né? Eu posso ter muitos objetivos. Não é. E as pessoas entenderem que assim, o nosso cérebro, cara, ele é muito embasado em associação. Então você tem que começar a associar aquilo que é importante para você. Quando você começa a entender o que é importante para você, fica mais fácil de entender por que você faz o que você faz. Né? Eu tenho que tomar uma decisão agora sobre fazer A ou B. Geralmente a decisão nossa é muito inconsciente, baseada em crenças, em valores, naquilo que aconteceu no seu dia, se você dormiu bem, sim ou não, se você está hidratado, sim ou não, se você teve um dia estressante, sim ou não, se está faltando energia para você, sim ou não. Então, quando você começa a entender isso, e você toma uma decisão entendendo por que você está tomando, acho que é um conceito que você falou, que é as minhas decisões, elas têm que ir em direção ao meu objetivo. Porque senão está errado. Aí pode ter alguém que ouça agora e fala, tá, mas eu tenho que tomar decisões dentro de uma empresa que afeta outras pessoas, não tem a ver comigo. Eu acho que ela tem a ver a partir da hora que você fala o seguinte, a minha decisão, ela está priorizando os valores que eu tenho, está respeitando as pessoas, ela está. Então, isso vai em direção àquilo que eu quero, porque aquilo que eu quero, se é bom, vai ter a questão de valorizar as pessoas, eu queria que as pessoas também cresçam, que elas continuem sonhando e crescendo. Né? Então, quando a gente consegue entender que o nosso cérebro ele não é multitarefas e a gente consegue colocar um foco único, que acho que é o mais difícil, fica muito mais simples as coisas acontecerem, porque toda decisão sua que você toma é, ok, vou decidir A ou B. Qual decisão me coloca em direção àquilo que eu quero? Só que aí tem um passo antes, como você falou, e a gente vê isso nos cursos aqui do Ibraço também muitas vezes, né? Tem aquele curso anual que a gente faz uma vez por ano, que entra 300 pessoas, e o dia que a gente pergunta para elas, ok, o que vocês querem de verdade na vida? É a mesma coisa, 90%, 95% não sabem. Não sabe? Ou geralmente a resposta é assim, bom, eu quero um bom relacionamento, eu quero ter mais dinheiro, eu quero viajar mais, mas por que você quer fazer isso? E no geral é porque as pessoas querem ser felizes. E é aí que as coisas se confundem, né? Porque a felicidade, o que me deixa feliz, pode ser o que não vai deixar você feliz. O que deixa o Fábio feliz, pode ser que não me deixe feliz. São pontos de vista diferentes. Então, quando a gente começa a entender, né, que você tem que ter um objetivo e aí você consegue balizar as suas decisões com base naquele objetivo que você tem, fica muito mais fácil, inclusive, de começar a perceber porque você decide as coisas, sabendo que você tem aí dezenas de fatores que vão influenciar aquilo tudo. Fabião, você quer falar algo, né? Você chamou uma coisa bem legal, que são esses modelos mentais claros, para você melhorar o seu processo de tomada de decisão. E aí, você estava descrevendo um modelo que é, se eu fizer isso, então eu vou... Você falou de ponto A, ponto B. Né? Situação A, situação B, lembrando das crenças, lembrando do automatismo que a gente tem. E isso tudo reduz a carga cognitiva, desde que você já tenha treinado isso antes. Esse é um aspecto.
Tem uma técnica também que é aquela técnica dos 10 segundos. E aí tem uma série de técnicas aqui que eu queria ir falando para vocês e vocês alternassem para falar que parte, até puxando mais para a questão de neurociência, como é que funciona. Por que esse negócio de contar até 10 antes de falar alguma coisa, antes de reagir ou tomar uma decisão, é tão importante? Porque te deixa puto. Brincadeira à parte, cara. Imagina você tá fazendo uma coisa e você tá meio irritado. Alguém olha pra você e fala assim, conta até 10. Ah, pior Cara, ainda. você tem que ter muito corte se você não olhar pra É. pessoa e falar assim, porra, na boa. Assim, você não falou isso, né? As pessoas tendem a Não, ficar mais vamos irritadas, lá. que falta Não, o não. gerenciamento emocional ali. Não, o que eu quis dizer, é o entendi o seguinte: seu ponto. a gente Teremos- enrola a pessoa para ela contar até 10 segundos. Então você fala, vem cá. Não, mas é respira que um assim, pouco. eu Vem, falo. vamos eu Fabião. quero tomar um café. É. Vou puxar. Tira a 10 segundos pessoa. você respira. Se você está É. respirando em 10 segundos, você manda oxigênio pro seu cérebro. Manda oxigênio e você começa a bloquear um pouco do cortisol que está comendo solto ali no seu CPF. Mas Só a que na questão verdade, Fábio, de amígdala, a questão que eu queria Sim, aí que eu vou chegar em chegar. amígdala, por exemplo, e oxigenação. Vamos falar sobre esses aspectos. Assim, para ficar bem didático para a pessoa que está ouvindo a gente, que esses 10 segundos, essa parada estratégica, esse café, esse toma um copo de água com açúcar, seja lá o que for, que a sua mãe, a sua mulher, o seu companheiro, o seu irmão, o seu chefe, o seu estagiário faz com você e te sente, seu filho, né? Hoje eu vi um amigo meu falou, parei de fumar porque minha filha pediu. Tomou uma decisão baseada no pedido da filha, que eu achei muito legal. Mas por que esses 10 segundos, por que essa pausa ela inibe o sistema HPA? Por que a amígdala fica hipoativada? Ou não? Na verdade, não são os 10 segundos. Na verdade, é a pessoa corticalizar aquela situação toda e ela conseguir raciocinar. O que é isso? Vamos supor, se você... O dinheiro que o Ivo trouxe, a questão financeira. Se eu tenho uma crença que pessoas que têm dinheiro são pessoas desonestas e eu não gosto de pessoas desonestas, toda vez que eu ganhar dinheiro, a minha amígdala vai disparar com medo para que eu me torne uma pessoa desonesta. Inconscientemente, eu me livro daquele dinheiro. Eu sou uma pessoa quebrada e não entendo por quê. Quando você tem uma pessoa que... Você trouxe muito uma questão de impulsividade, Fábio. Vamos contar 10 segundos por uma impulsividade. Mas aí que tá. A pessoa que já treinou para não ser impulsiva, ela não precisa dos 10 segundos. Ela não vai ser impulsiva. Quando você tem alguém que toda hora tem que falar conte 10 segundos, você está tentando fazer com que essa pessoa treine para não ser impulsiva. E o que é impulsividade? Por exemplo, é você buscar uma dopamina rápida, é você não deixar aquele sentimento corticalizar, aquela emoção gerar um sentimento que corticalize, e lá no córtex cerebral você faça uma análise da situação e fale, cara, calma. Se você é uma pessoa, por exemplo, que tem muito o que perder na tua vida, você não vai sair brigando na rua. Porque você sabe, olha, se eu for brigar na rua, rapidamente teu córtex pré-frontal vai falar, Fábio, pode ter alguém armado. Você pode se queimar no teu serviço, no teu emprego. Você é uma pessoa hoje que tem status de alguém equilibrado e você perde isso e para você é muito prejudicial, porque às vezes você é um chefe de um RH, tem ali uma postura. Então entenda que a tomada de decisão nessas questões, ela é muito influenciada pelo que a pessoa vive, pelo que ela aprendeu e pelo que ela tem de memória, porque o hipocampo também está envolvido. Então, se eu sou um CEO de uma empresa, eu tenho que ter a clara noção que eu tenho que treinar para não ser um desequilibrado. Nenhum CEO de empresa sobrevive sendo uma pessoa desequilibrada. Ninguém sobrevive. Tá? Eu, como médico, idem. Imagine agora eu vou bater boca com todos os pacientes que me irritam, com todas as famílias que me irritam. Isso acontece. Mas eu tenho que ter a inteligência emocional para isso. E o que acontece? Eu sou uma pessoa treinado para chegar naquilo. Ponto final. Tá? Ponto final. Então, uns 10 segundos, na verdade, se você for uma pessoa já equilibrada, nem vai precisar disso. Não precisa daquilo. Mas esses 10 segundos é para quê? Para você corticalizar. No momento que você corticaliza, é como o Ivo falou, mais oxigênio para o teu cérebro, você tem ali uma racionalidade atuando e você calma, relaxa, respira. É isso que ocorre. E aí é claro que isso faz o HPA seu diminuir aquele monte de conexão e a amígdala começa a diminuir um pouquinho aquela impulsividade dela. Exato. E aí depois dos 10 segundos, teoricamente, se você é uma pessoa pelo menos na média, você consegue
ter uma atitude um pouco mais realista ou condizente com aquela situação. E só você ver como isso é legal, cara, acho que um ponto que cabe também aqui, Fabião, é a inteligência. A inteligência não tem a ver com boas decisões. Então, tem um caso bem legal, acho que o Diogo fala muitas vezes dele já. Como é que chama o jogo do... aquele cara que o... Phineas Gage. Phineas Gage. Phineas Né? Gage. Que ele teve uma lesão no CPF dele, que era considerado um cara super inteligente e começou a tomar um monte de decisão maluca. Né? Então você vê que a questão da inteligência em si só, por exemplo, não faz uma pessoa ter boas decisões. Não. Porque são muitos fatores envolvidos, como a gente está falando aqui, né? E aí, por exemplo, você pode ser muito inteligente, Ivo, virar um CEO de uma empresa, mas você nunca teve na vida alguém que te coibiu, alguém te falou, calma, essa tua impulsividade não é boa, esse teu jeito de ser, ou ao contrário, você teve ali um pai e uma mãe que estimularam a tomar educação e falaram, não, você tem que tomar a frente de tudo, não importa como. E aí vira aquele teu chefe, aquela pessoa, a tua chefe, teu chefe, aquela pessoa que passa por cima de todo mundo para conquistar o que quer. Não quer saber que se tá ferindo emocionalmente alguém, não quer saber se tá sendo desonesto ou não. Mas veja que não é a posição dela que gera desonestidade, é o meio que ela aprendeu, é o modo como ela aprendeu para chegar até ali. Então, nada tem a ver com isso. E sabe uma coisa muito legal, Diogo, que a gente podia falar também, cara, são daqueles marcadores somáticos. Né? Por exemplo, um cara quando vai tomar uma decisão, ou uma pessoa tem que tomar uma decisão específica, dá aquele frio, aquele gelo na barriga. Isso é meio que um atalho do cérebro também, né? Porque quando isso acontece, ele fala, cara, gelou a barriga, então pera, já sai fora logo. Né? Já para, meio que ele corta um caminho todo ali e ele chega a uma decisão específica. Por que isso acontece, cara? Dá pra falar um pouquinho? E complementando... Acho que esse é um ponto legal. Complementando, tem outros sentimentos. Tem peito tremendo, boca seca, etc. São todos sinais, são todos alertas que o cérebro está dando para você. Uma série, de repente, de neurotransmissões, hormônios que estão sendo jogados ali, frente a uma decisão que tem que ser tomada, cai no mesmo contexto? Sim, ou será que o peito tremendo é frio e a boca seca é apenas sede? Apenas sede também pode, claro. Como também isso funciona? Pode. Deixa eu ver se estou com a minha garrafa aqui. Às vezes a pessoa trabalhou tanto que ela não tomou água, ela não se agasalhou, mas sem brincadeiras à parte, o que acontece? Nós temos uma região que se chama ínsula no nosso cérebro, que ela tem uma relação com a interocepção, que é entender como o teu sistema interiormente está funcionando, Fábio Ivo. E isso ocorre de que maneira? Vamos supor que para você ir lá e colocar um dinheiro na bolsa de valores é algo que não é habitual. Eu sou um investidor novo, eu ganhei ali um dinheiro que para mim é significativo e eu vou lá colocar na bolsa de valores. Basicamente, isso vai atingir meu simpático. O meu sistema nervoso autônomo simpático ele vai ser ativado naquele momento. E ao ativar o simpático, eu vou liberar os hormônios do estresse. Então, muito mais cortisol, muito mais adrenalina. E aí eu fico naquela sensação de não conseguir respirar direito, uma taquicardia. Naquele momento, eu não estou pronto para fazer uma digestão de um alimento, então eu não sinto tanta fome. E aí, isso para mim, a minha ínsula interpreta como um ataque sendo feito. E esse ataque sendo interpretado, ela vai distribuir essa sensação para o sistema. Porque pela minha interocepção, eu não tô legal. Eu tô sofrendo algum ataque. Se você virar uma pessoa que aos poucos vai fazer uma dessensibilização, e é por isso que eu sempre bato na tecla, ensinem as crianças. Porque a criança aos pouquinhos vai tendo exemplos de tudo isso. Com essa dessensibilização, ela não vai mais atingir o simpático da mesma forma que uma pessoa que não tem esse sentimento. É por isso que a escola tenta fazer a criança ir lá na frente fazer um trabalho, se expor aos coleguinhas, de uma forma bem falha, claro, mas é nobre a atitude, por quê? Porque ela fazendo isso aos poucos, e a professora não deixando que ninguém tire sarro, que ninguém faça bullying em cima dela por causa disso, ela fala, olha, não tem tanto perigo de eu ir lá falar na frente. Então, essa sensação ocorre, Fábio Ivo, por essa razão. Porque eu deixei meu simpático ativar, eu não tendo uma experiência em cima disso, a minha amígdala vai lá disparar
Agora, se eu dei um grande significado a esse contexto, eu falo, calma, relaxa. O meu córtex vai atuar em cima da amígdala, pare, pode parar, amígdala, normal. Você, coração que está disparado, relaxa um pouco aí, porque tá tudo bem. Nós estamos entrando em outro patamar de vida, por exemplo. Nós estamos aqui nos expondo nesse podcast, porque esse podcast vai trazer isso e aquilo para nós. Isso vai gerar um conteúdo para pessoas e vai melhorar a vida delas, por exemplo. É um motivador. E isso faz com que você, com o passar do tempo, pare de ter tudo isso. E você viva muito melhor. E você viva muito mais tranquilo. E você saia daquela... até o Leandro fala muito bem sobre isso, da paixão, né? Aquela paixão dopaminérgica que entra em estado até demencial, às vezes. Porque também não é normal, Ivo, aquela pessoa se viciar em riscos. Não é normal, tá? Isso que é o quê da tua vida? Isso que é o tempo todo viver de riscos? Não, tá? Não é normal, né? Não é normal. Então é tudo um equilíbrio. Mas você passa a ter novos sentimentos conforme as coisas vão progredindo, sem dúvida alguma. Eu lembro que eu estava vendo dia desse, até acho que mandei para você, Diogo, sobre aquele modelo educacional da Estônia, que as crianças do 0 ao 7, elas são ensinadas primeiro a cuidar de si, a se vestir, a brincar, a até se alimentar, a limpar o ambiente. E aí você pega o Japão com um exemplo Sim. fantástico, que quem limpa após a merenda ali são as próprias crianças, numa idade que a gente acha assim, nossa, é cedo demais, 7, 8 anos, estão limpando o próprio local, etc. E também me veio um exemplo de um jogador de beisebol que viralizou há pouco tempo na internet, que atua na liga norte-americana, que ele, além de ser muito simples e ter aqueles rituais de agradecer, etc., ele fica no campo pegando toda a sujeira que o pessoal ataca. Você vê ele enchendo o copinho de Gatorade. Você tem vários exemplos. Você tem compaixão, você tem empatia, você tem o processo de educação. E a gente está falando basicamente de um processo, e aí a gente volta para aquela questão da Estônia, que eles têm lá uma máxima que há só depois dos 14 anos, né? Então, no mundo que a gente está vendo que o excesso de telas está fazendo mal violento para a tomada de decisão, a gente pode dividir entre 7, 14, e depois a gente chega para as pessoas que estão quase fazendo 60 como eu. Mas, assim, é um desafio tanto, né? Mas eu achei muito legal esse modelo escolar da Estônia. Não sei se você teve tempo de dar uma olhada. Sim, sim. Quer dizer que você fica mandando mensagenzinha pro Diogo, então, e nem cola no grupo nosso lá, né? Porque o Diogo me responde com mais agilidade. Boa, Fábio, boa. Tô brincando. É que eu mandei para ele para saber se parava de pé, porque achei muito legal. Não, mas para. Deixa eu excluir o Fábio do grupo aqui, Diogo, rapidinho. Fechou. Pode cair, Fábio. Caiu? Não, tô brincando, brincadeira, Fábio. Mas pô, desligou a minha câmera. Poxa, por que você fez isso? Olha que cara saca. A galera vai achar que é verdade. Porra, eu ia te xingar agora, viu, bicho? Você foi muito maldoso nessa. Caraca. Abre aí, Fábio, olha, sem chantagem. Sua decisão. Eu queria saber como ele tomou essa decisão agora, cara. O que passou na cabeça dele? Foi birra, somente birra. Foi processos internos completamente indecifráveis no momento. Deixa eu me calar uns minutos pro Diogo explicar aqui depois dessa. Eu sou um defensor, Fábio, que até uma certa idade, isso pode ser 7 anos, pode ser 10 anos, as crianças, por exemplo, do Brasil, deveriam aprender apenas língua portuguesa e matemática. Tá? E brincar. Então nós teríamos que ter ali menos horas de aulas, nós deveríamos ter mais brincadeiras, nós deveríamos ter mais... Por exemplo, se pega um cachorrinho da polícia, para ele fazer aquela procura por droga é brincadeira para ele. Ele não interpreta aquilo como algo ruim. Tanto que ele recebe uma bolinha, ele recebe uma ração logo depois. E nós, seres humanos, temos também um lado instintivo. Por que a nossa cultura, a cultura brasileira, é uma cultura complicada e complexa? Não, eu falo cultura de uma forma geral, tá? Não entendo como a origem real da palavra. Porque, por exemplo, né? Os Estados Unidos, ele coloca como ponto para a bolsa de estudos em universidades fazer trabalho voluntário. Então, mesmo que a pessoa não goste de trabalho voluntário, ela fala, cara,
eu vou fazer porque eu ganho ponto em bolsa de estudos. E chega num determinado ponto que talvez ela comece a gostar. Ela fala, olha aqui... eu conheci várias pessoas de lá que falam assim, olha, eu fazia trabalho voluntário para ganhar bolsa na minha faculdade e não parei mais, mesmo depois que eu ganhei. Porque para mim virou um estilo de vida. Virou algo legal. Então falta um pouco na nossa educação essa tomada de decisão, que é uma tomada de decisão que não envolva tanto horas de um monte de besteira. Uma criança de 4 anos aprendendo já geografia, nada contra a geografia, tá? Não tô falando contra isso. Aprendendo um monte de história, um monte de coisa assim, que na verdade se você trouxesse para ela muita linguagem, muita língua portuguesa, muita leitura e muita matemática, ela por conta própria aprenderia isso. Ela iria atrás desse conteúdo muitas vezes. E se você desse para ela valores como limpar a escola, organizar a sala de aula, brincar, uma brincadeira legal, Fábio, que levasse a ter uma organização e coisas assim, a coisa seria totalmente o contrário. Hoje em dia os professores sofrem muito com falta de disciplina. Por quê? Porque não houve tomada de decisões corretas no passado anterior. Então é muita coisa a ser consertada, muita coisa a ser feita ainda, mas tenho esperança porque tem o que se fazer. Tem o que se fazer. É muito gasto energético para mudar muita coisa que nunca foi prioridade, e aí o sistema dopaminérgico de telas é uma excelente fuga, além de outras coisas menos, vamos dizer assim, nobres para o cérebro, mas de uma forma ou de outra acaba sendo um hábito, um péssimo hábito, não ter racionalizado essas decisões, não ter criado esses hábitos, e principalmente essa preocupação epigenética ou o estilo de vida mais saudável para os filhos. E aí, Fabião, vamos entrar em polêmica? Vamos entrar um pouco em polêmica? As pessoas acham que as soluções a serem tomadas é, por exemplo, eu sou uma pessoa, a minha tomada de decisão ela é ruim porque eu ganho pouco. Só que daí vem uma pesquisa do próprio, acho que foi, na época foi até do governo brasileiro, não me lembro de onde que vem. Acho que da USP em si, ligado ao governo. Que a cada R$100 que aumentava de salário para as pessoas, elas se endividavam em 800. Por quê? Porque não tiveram uma educação financeira adequada, não tomaram decisões adequadas. E aí, como que a gente faz, tá? Pô, deixa eu piorar essa polêmica sua, cara. A gente é inundado por anúncio hoje na internet em tudo quanto é lugar que você tá. E aí tem um outro lado que, assim, venda de cursos ele é muito importante, mas existe uma venda de curso que é muito focada na questão de ativar ali o medo e, ao mesmo tempo, o prazer das pessoas. Né, que acredito eu que aquilo que faz as pessoas consumirem em excesso, inclusive comprarem de forma impulsiva. Porque de um lado alguém vem, pega alguém que está em busca, cara, de dinheiro, em busca de prazer, algo que é muito importante para ela, que está faltando na vida, alguém enfia lá, né? Só hoje esse meu curso de R$12.000 por 12 parcelas de 53. Se você não comprar, você vai perder. Cara, ativou a amígdala. Só que antes de ativar a amígdala, o cara te encheu de informações do tipo, faça o curso e aprenda como gerenciar isso, como ter mais dinheiro, como fazer R$2.000 por dia. E aí, assim, ao pé da letra, é foda, né? Porque você está se aproveitando de uma falha ou de uma necessidade das pessoas para ativar o sistema cerebral dela, para gerar medo e prazer ao mesmo tempo e fazer a pessoa comprar. E você quer tomar uma decisão pior, grande, né, cara? Agora na Black Friday vai vir um monte disso, vamos ver. O pessoal se une e eles vendem assim, um curso em conjunto com 30 temáticas. Se você entende que o cérebro não é multitarefas, você não tem como aprender empreendedorismo juntamente com oratória, juntamente com, sei lá, educação pessoal, financeira, juntamente com gamificação, juntamente com IA, não tem como. Não tem como. Você não vai dar conta. E não vai fazer nenhum. E por impulso... muito gasto energético, você vai ficar de saco cheio e falar assim, cara, não quero fazer mais. E não vai entender por quê. E é seu cérebro gritando, né? Tipo, pô, não dá pra fazer isso, cara. O que você tá fazendo? Só que por que o pessoal vende, Ivo? Porque aí gera esse medo. Cara, ou gera um boom, né? Meu Deus, eu sou ruim em tudo que falaram aqui. Eu sou ruim em oratória, eu sou ruim em saber IA, eu sou ruim em tudo. Vamos resolver tudo? Bah! Só que daí você não vai resolver porque o teu cérebro não é multitarefa. E aí vem a frustração. E aí vem uma noção de que eu sou uma completa falha. E aí, cara... E piora a situação. E isso é muito legal você ter falado, porque acho que fica assim,
crítica, acho que não tem outro nome, com relação à galera que está vendendo só para fazer dinheiro, né? Porque assim, cara, o que vocês estão fazendo, na verdade, é prejudicando muita gente. Então, assim, joga limpo, não fala que um curso que vai custar R$ 12.000, porque a gente sabe que não custa, cara. Fazer Não, promoção na Black Friday é uma coisa. Sequestrar as pessoas, enchendo ela de esperança e depois disparando a amígdala, fazendo elas ficarem com medo de perder aquela promoção, porque aquele preço nunca mais vai existir, só para que você ganhe dinheiro, explorando a forma como a outra pessoa está se sentindo naquele momento, é uma puta sacanagem. Não tem outra palavra. não, com com isso. certeza. Com É certeza. desnecessário. Assim, não custa ser muito claro. Benefícios esperados são esse. Só que entenda que o que funciona para um não funciona para outro. Pode ser que não funcione para você. Mas chama a autorresponsabilidade. Tipo assim, você vai fazer realmente, entenda o que isso vai te exigir, entenda os benefícios que ele pode te trazer. Pô, E é aí você importante veja, fazer Ivo, isso, sabe? como o cérebro funciona na tomada de decisão. Porque o que muita loja de roupa faz, por exemplo? Ah, você compra 3 peças e o valor da menor é abatido. Só que você nem foi conferir se essas outras peças que você está comprando não aumentaram de preço propositalmente. Só que o teu cérebro entende que você levou vantagem. Ao entender que você levou vantagem, dopamina. E ele já se perdeu em fazer análises, porque a dopamina em excesso inibe teu córtex pré-frontal. Inibindo teu córtex pré-frontal, você compra coisas desnecessárias, você entra ali, não, mas eu preciso de uma camiseta, não de 4. Ah, mas eu vou levar uma gratuitamente, mas beleza, você vai gastar, sei lá, R$ 90, vai gastar agora R$ 300. E é assim que eles vão vendendo mais, tá? E vende. E Muito, Sem vende né, falar, cara? muito, sem, muito. e sem falar no gasto energético, de que você vai ter que tomar a decisão de parar para pensar antes de tomar qualquer decisão. A Isso aí. decisão de parar para pensar antes de qualquer ação, ela é altamente custosa em termos energéticos. E aí Mas é aí a é distância, mais Fabião. uma biologia que é utilizada nessas Black Fridays. No ano todo, Black Friday só é o exponencial, Não, ano todo, ano só é o todo. hype dessa data, como o Dia das Mães, como o Natal, como. Então, Fabião, mas pense que assim, ela é muito custosa. Só que quando é muito custosa, o que eu faço? Eu te enfio um benefício muito grande. Sim, Porque, cara, a É, expectativa, como o Diogo falou, vai jogar sua dopamina lá em cima, você vai ter pouca serotonina nessa hora, então você não tem freio para travar e pensar aquilo ali. E aí o cara ainda vai e fala o seguinte, só que se você não comprar isso daqui em 30 minutos, nunca mais você vai ver isso aqui na sua vida, vai sumir. Ivo, é igual E quando a aí gente o vai em seu cérebro... concessionária. A concessionária é especialista nisso. Eles vão lá, não, veja só, não posso te dar descontos, mas eu coloco aqui tapete, insufio, pra ele é de graça, tá? E, é Já tá não, pilha. eu embutido no vou... preço, cara, a maioria das tá vezes. embutido no preço. Eu vou financiar sem juros pra você. Cara, já tá embutido no preço. Os juros há muito tempo no preço, entendeu? Já tá ali aumentando. Só que pro teu cérebro você levou vantagem. E no momento que você levou vantagem, você fecha o negócio. É por isso que eu já dou uma dica pra quem quer vender pra mim, eu não caio mais nessa. Então, se você começar, Mas eu caiu muito. já caí. Mas teve um Todos vendedor nós, né, de. cara? Teve uma vez que eu falei para um vendedor de concessionária, mas, cara, sabe por que eu não entro mais em concessionária? Porque se eu quiser comprar um carro, eu compro, cara. Não vem me encher o saco, tá? Não vem me encher o saco. Eu não sou uma pessoa que funciona na insistência mais. Então, se você for corretor de imóveis, se você for vendedor de carros, saiba que se eu quiser, eu compro, mas eu não vou cair na insistência porque eu sei como o cérebro funciona. Não adianta você falar que tá um preço bom porque eu analiso muito antes de fazer as coisas. Então, meu amigo, tentem criar esse hábito para não cair nisso, desculpe. E detalhe, né, cara? Você não vai só deixar de comprar como vai dar um bloco no cara, porque irrita esse negócio, o pessoal querer te enfiar curso, um monte de coisa, tipo, mas é bom pra você. Cara, não dá pra saber o que é bom pra outra pessoa. O que é bom pra mim não é bom pro Não Diogo, dá, pro não Diogo não é bom dá. pro Fábio. Isso Depende de aí. viés cognitivo, né? Depende de energia, depende do seu sono, depende do que você quer de verdade, de você conseguir controlar seus sentimentos, sim ou não. São muitas variáveis. Quem sabe se é bom sim ou não é a pessoa. E é por isso que a pessoa tem que entender mais do cérebro para que ela consiga entender o comportamento dele nessas horas, né? E aí tem um ponto legal que a gente está falando agora, Diogo, e acho que cabe muito, que é o viés cognitivo também. Cara, por que a questão do viés cognitivo, ou seja, aquelas crenças formadas já levam você a tomar uma decisão que muitas vezes você fala assim, não é a melhor decisão, talvez, mas eu Isso aí. acredito nisso, então eu não vou tomar uma decisão diferente, mesmo que ela seja, não seja a melhor decisão para você.
Cara, por que Lembrando, que o viés cognitivo tem um peso tão grande assim pro nosso é, cérebro? e Acho que isso é um lembrando ponto que a gente legal. tem, desculpa aí te interromper, mas lembrando que a gente tem o famoso viés inconsciente, que É é isso aí, isso literalmente um aí. nome bonito para preconceito. Tipo, fazer piada de misoginia, de homofobia, de transfobia, seja lá o que for, de racismo, etc. Mas esse viés inconsciente, esse viés cognitivo, eles são muito aproveitados, explorados, assim, extremamente. Depois que você responde isso, eu queria te fazer uma outra pergunta, Diogo. Vai lá. Tá, o que ocorre, assim. O Ivo trouxe bastante essa questão do inconsciente também, porque basicamente é isso. Nós temos uma região que é o hipocampo, que envolve memória. Portanto, a memória também está envolvida no contexto de tomar decisões. Ela também vai estar envolvida. A memória que você tem é memória que você vai usar para tomar uma decisão. Então, se eu aprendi que aquele modelo de relacionamento é o modelo que existe, a minha memória só vai entender que é aquele modelo. E daí, inconscientemente, tem pessoas que falam que é o padrão que você segue, tem outras que falam que é um encontro de energias. Mas se você for para a neurociência vai entender o quê? Que o teu cérebro aprendeu que aquele modelo é um modelo existente. Portanto, se você vem. Eu brinco assim, que a pobreza nas famílias não é uma pobreza financeira, é uma pobreza de pensamento. Porque existem muitas famílias que não têm tanto financeiro que são muito prósperas. Famílias muito ricas que não são prósperas. Por quê? Porque essas famílias, elas ensinam as crianças a serem profissionais de primeira linha, a serem pessoas extremamente educadas, a serem pessoas que constroem o melhor para elas. Existem pessoas simples que têm uma casa muito ajeitada, que querem o melhor para si sempre. Então, isso, Ivo, traz uma memória para aquelas pessoas de que se elas tomarem aquelas decisões, elas vão conseguir o melhor para elas. E aí elas seguem e vão para aquele caminho sempre. E, e aí, desculpe, naturalmente, elas vão acabar encontrando melhores empregos, melhores oportunidades. Ah, fulano levou sorte na vida. Não, é o pensamento que essa pessoa tem. O fulano nasceu como o americano fala, com um gift. É uma pessoa extremamente inteligente. Não, na verdade, é um modo como essa pessoa foi criada nesse contexto todo. E aí que vem essa questão da decisão. Ela tomou decisões baseadas numa memória daquele pai, daquela mãe falando para ela que ela é uma pessoa capaz, que ela é uma pessoa que está destinada ao sucesso, que está destinada a vencer todas as batalhas. É por isso que quem não viveu isso é muito complicado, é muito complexo sair dessas crenças. E aí não dá. Aí não dá. Aí que você vive a repetição de padrões, casamentos errados, ruínas financeiras o tempo todo. É muito complexo. Por essas e por outras razões, Ivo, que eu prefiro que as pessoas sigam alguém que as motive, independente de quem seja, do que ficar ouvindo o dia inteiro. Eu vejo que tem gente no Instagram que a meta dessa pessoa é derrubar o conceito que o outro fala. Somente isso, nada além disso. Cara, isso é muito ruim, tá? Isso ali, você vira uma pessoa azeda, uma pessoa que... Então, coloque a tua verdade mais do que tente derrubar a verdade do outro, tá? Então, acho que isso que é o maior conceito a ser seguido. É uma necessidade de provação constante, né? Que a gente É, enxerga ali. sabe? Eu acho que tem um ponto legal nesse que você falou também, acho que ajuda muito, Diogo, quando a gente começa a falar de decisões, da percepção, a gente cai de novo no ponto da meditação também, né? Porque a gente sabe hoje que a meditação ela fortalece muito o CPF. Essa questão de ter mais foco, não à toa a gente vê um córtex que ele acaba tendo muito mais massa aparente em pessoas que meditam do que em pessoas que não meditam, principalmente com o decorrer das idades, né? A gente vai envelhecendo também. Então, achei que uma coisa muito legal que a gente pode trazer também para ajudar nas decisões, algo que pode te ajudar muito é a meditação. Aí tem várias questões, a gente vai voltar com o bate-papo meditação de novo, mas quando a gente fala de meditação, é eu entender primeiro, se você se interessa nisso, por que você quer meditar. Para que você consiga com isso decidir qual meditação funciona para você. Né? De novo, não tem só mindfulness, caras, tem dezenas de Não, meditação. não. Então, assim, por que você quer meditar? Quanto tempo? Qual o seu objetivo? O que você está buscando? Isso tudo te ajuda a achar a melhor meditação, que vai se adequar melhor a você,
E aí começam os benefícios, né, com relação à melhor tomada de decisões, inclusive, sistema imunológico, enfim, por aí vai, um bate-papo para uma outra hora, mas acho que é um papo legal também falar sobre isso. Fabião, Sem você ia falar dúvida. alguma coisa? Você abriu o microfone Sim. aí. Na verdade, a questão relacionada a tomar decisão sob estresse e tomar decisão quando você está no meio de grupos. E aí a gente pode ir grupos desde do grupo da empresa, da família, até no campo de futebol. Então eu queria que, Diogo, você desse uma pincelada nessas situações que Claro. acontecem na tomada de decisão quando você está sob estresse, quando você está no jogo de futebol, quando você está no contexto familiar, né? Que variáveis, o que acaba implicando em cada um desses processos. Eu sei que não é simples, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas pelo menos é uma pincelada. Não, mas é legal com muito cuidado com o contexto familiar. E eu falo isso com, olha, calma, tá? Com muita calma na hora. Nós entendemos que existe muito amor, às vezes, no contexto familiar. Mas, sei lá, você veio de pais e mães falidos financeiramente, por exemplo. É complexo porque, às vezes, o teu cérebro vai te trair querendo agradar aquele contexto familiar de uma coisa ruim. E como que isso ocorre? É a memória, como eu falei para vocês. Então, a pessoa, ela aprendeu que na vida o correto é ser um quebrado financeiramente, porque ela veio desse contexto familiar. Se ela não conseguir separar meio que o joio do trigo, Fábio, nessas questões, ela vai ser uma quebrada financeiramente para honrar aquele contexto que ela viveu. Tá? Porque é isso que ela aprendeu. Ela aprendeu que o certo da vida... O que pro cérebro tem todo sentido, né? Tem todo sentido. Porque ela talvez aprendeu aqui que... as pessoas falem, né? Mas isso não tem sentido, não é assim que funciona. Cara, o nosso cérebro, pra ele é muito mais fácil você ficar doente, se jogar no sofá e morrer mais cedo do que você continuar vivo. Né? O cérebro... Isso, mas... Sim. Não, o cérebro ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Se a tua verdade da vida foi ser quebrado financeiramente na família o tempo todo, é isso que ele vai saber. É isso que ele vai entender. Ah, mas eu posso me formar em economia, eu posso fazer curso de educação financeira. Cara, não adianta. Você vai ter que conscientizar essa realidade. Você vai continuar amando teu pai e tua mãe. Não é isso que você vai deixar eles de lado. Mas quando a gente fala desse contexto em si, você vai quebrar esse ciclo, o que gasta muita energia. Então, tem a tomada de decisão no contexto familiar, Fábio, para mim é uma das mais difíceis. Eu já tive situações em que eu tive que dizer para clientes o seguinte: olha, enquanto você não sair de casa e não parar de sofrer a influência do teu pai e da tua mãe nesse contexto aqui, você não vai crescer naquilo que você está reclamando. Tá? Então, no contexto familiar é isso. Sob estresse, tem que tomar cuidado porque o cortisol está bombando o tempo todo. E como o cortisol em pequenas doses, ele te faz criar boas memórias, fixar tudo aquilo de uma forma legal, em grandes doses, ele faz o teu hipocampo atrofiar. Dá um apagão, a tua memória, né? dá um apagão. Você ganha um apagão. Portanto, no dia que você não tá bem, é o dia de você comer decentemente, dormir decentemente, tomar água decentemente, fazer exercício físico e não tomar grandes decisões do tipo: vou me separar, vou gastar dinheiro em tal coisa, vou fechar tal negócio. Não, cara, calma. Calma, tá? Acorde, durma bem naquele dia e depois você começa a tomar aquela decisão. Ponto final. Inclusive, Diogo, o estresse tem envolvido também na questão da paralisia de análise, né? Ou seja, a pessoa não conseguir tomar uma decisão. Sim. Eu tenho que tomar uma decisão agora, eu não consigo. Então, na prática, eu tenho ali um córtex super ativado, querendo tomar uma decisão. Eu tenho a amígdala gritando também, né? Tipo assim, mas se der errado, etc. E aí não faz nada, né? Tipo, aquele ditado brasileiro que eu não cago e não sai da moita, né? Tipo, não vai, não consigo sair, as pessoas criticam. No excesso de dopamina também. Quando a pessoa tá eufórica, excesso de euforia também, tá? Porque daí inibe o córtex pré-frontal e ela não toma a decisão correta. E continua travada. E é super difícil pra pessoa isso daí também, né? Com certeza. E só para finalizar, como é que você explica o comportamento de manada que você tem muito em grupos de escola, em festas, em festivais, em campos de futebol? Acho que é o mais gritante, que em São Paulo
não pode ter torcida 50-50, né? Normalmente é 10% e 90% ali, não sei qual que é o percentual correto, mas ali tem a ver com o quê? Com o neurônio espelho, tem a ver com é quase como você tomar álcool, a parte do cérebro são desligadas, a sua capacidade de avaliação vai para o brejo, porque você tem um comportamento de manada, de sair dando bordoada em um cara que é palmeirense, um corintiano, ultimamente um flamenguista no palmeirense, ou vice-versa, enfim, sem dar nome para times, porque isso não é do ser humano, né? Mas o que explica? Como é que a neurociência explica isso minimamente? Tem a ver com o neurônio espelho, Fábio, sim. Só que tem que lembrar o seguinte: nós, como seres humanos, somos seres sociais. Então, nós adoramos pertencer a grupos. No momento que eu pertenço a um grupo, eu tenho um prazer enorme. Nossa, eu estou sendo aceito aqui. Isso para mim é dopamina. E como eu disse, a dopamina ela está inibindo o meu córtex pré-frontal. No momento em que eu estou com o meu córtex pré-frontal inibido, eu bato em alguém e não penso muito se eu vou ter consequências com relação a isso. Mas um detalhe aqui, tá? Para ninguém pensar que a pessoa comete atrocidades porque somente por causa disso. A biologia, ela influencia, mas não determina. Tá? Por que você pode ir a um estádio de futebol, Fábio, e não ter esse mesmo comportamento? Porque você é uma pessoa que criou uma moralidade muito grande. Você sabe assim, cara, eu tenho amigões, por exemplo, o meu melhor amigo, que eu converso todo dia praticamente, torce pro time rival que eu torço. E tudo bem, cara, eu adoro ele como pessoa, eu nunca vou sair em briga, nem ele comigo, nem vou chegar a falar uma coisa ruim pra ele por causa de outro time, tá? Só que no momento em que você vai pra um estádio de futebol, um ambiente que tá ácido, um ambiente que tá ali em grupo, para uma pessoa que talvez não tenha muito significado na vida dela, nada além daquele clube de futebol, que são, por exemplo, as torcidas organizadas, para ela aquilo é a vida dela. E aí, mexer com aquilo, meu amigo, é o clube que é a dopamina dela. É o estádio de futebol, é aquele resultado que vai ser a dopamina dela. Você mexeu com aquilo, literalmente ela se torna um ser instintivo, praticamente. E que deve bater em alguém. Vai entrar na questão do extremismo também, né? Você tá, exatamente. Colocando em jogo contra tudo aquilo que ela acredita, que ela participa, que ela vive. Então, tipo, você está tirando isso dela, né? Então, tirando a razão. Isso é bem complicado. Vamos fechar com uma pergunta aqui, não sei se o Fábio tem uma outra, cara, mas com relação ao cérebro adolescente, que eu acho que é legal também para as pessoas entenderem. Isso aí. O cérebro adolescente, a decisão dele é totalmente diferente da nossa, né, cara? Da nossa, veja só. Dizer, eu sou um pós-adolescente, você é um senhor, um senhor jovem. Senhor tá de sacanagem. Você acabou de sair da adolescência, ele adentrou a casa dos 25 anos agora. E aproveitando esse momento de Enem, FUVEST, e até sob a ótica da pandemia, que deu um certo atraso, ou pelo menos não deu a oportunidade para a maior parte desses jovens que hoje estão prestando vestibular, porque há 4 anos a gente teve essa pandemia terrível, 4, 5 anos. Como é que funciona esse processo da adolescência? E vamos finalizar com esse jovem de 18 anos que está prestando agora um Enem, né? Acho que a última prova foi semana passada, e vai ter FUVEST agora, acho que nesse sábado, esse domingo. Vamos lá, Fábio e Ivo. Primeiramente, o jovem precisa de pai e mãe. Ele precisa de pai e mãe, ponto final. Ele precisa desse apoio. Por quê? O nosso cérebro, quando ele transita da infância para a adolescência, faz com que o cérebro tenha uma sensibilidade de dopamina um pouquinho menor. É por isso que o jovem procura muito prazer, ele procura muito a dopamina, ele quer pertencer a grupos, ele quer experimentar álcool, ele vai querer experimentar algumas drogas, ele vai querer ter relações sexuais. Ele vai querer ter... baseada em dopamina, sempre. Em dopamina, porque falta para ele. O cérebro, veja, a infância ela é 100% instintiva. Se eu tô com fome, eu como. Se eu tô triste, eu choro. Se eu tô irritado, eu brigo. Isso é ser infantil. Tem pessoas adultas que ainda vivem essa infantilidade. Ia falar isso agora, cara. E muitas. Várias, tá? Por quê? Só que quando o cérebro entende que você vai para a fase da adolescência, o teu sistema já entende que você vai começar a gerar prole,
vai reproduzir a espécie. Isso requer o quê? Responsabilidade. Então, eu fico menos sensível àqueles efeitos dopaminérgicos que me deixam super extasiados com alguma coisa. Só que eu preciso da dopamina. Eu tenho que ter ela para gerar algum tipo de prazer. E aí eu faço o quê? Eu procuro prazeres. E aí essa pessoa procurando prazeres, ela vai acabar entrando em erros naturalmente. Só que daí no cérebro jovem, se eu tenho um pai e uma mãe que me conduzem, eu vou lá e eu consigo mostrar para esse jovem como é legal passar de ano, como é legal estudar numa prova e ir bem. Eu consigo construir um caminho junto com ele ou com ela que vai gerar para ele um significado, que vai gerar para ele uma motivação de estar ali. Ela vai entender o porquê que ela deve estar ali. Daí alguns pais falam assim, nossa, mas isso é tão óbvio. É óbvio para você que já maturou o córtex pré-frontal. Para ele não é tão óbvio. Você tem que levar essa jovem para ver como é difícil criar uma criança. Olha como é difícil ter um bebezinho. Aí ela vai entender por que tem que fazer uma proteção. Você vai levar esses jovens... O Samitiba falava de uma forma fenomenal sobre a educação. E ele disse vocês lembram claramente, o Ivo não, porque ele é muito mais jovem que todos nós, mas lá no ido dos anos 90, um grupo de jovens incendiou um índio lá em Brasília. E cometeu uma atrocidade que melhor nem comentar, porque me deixa até triste lembrar desse episódio. Tá? 3. Foram 3, né? O Samitiba falou na época uma coisa que eu achei de uma sabedoria extrema. Esses jovens, eles ganhariam muito mais em serem obrigados a participar de um hospital que cuida de queimados do que deixar eles presos naquela época, tá? Porque é assim que o jovem cria consciência das coisas nesse sentido todo. Não adianta você pegar uma pessoa e prender ela por um crime e não fazer ela raciocinar sobre esse crime. Ela tem que lembrar disso o tempo todo, meu amigo. Ela tem que entender o prejuízo que ela causou. Não adianta deixar ela presa olhando para o teto e não pensando nisso. Ainda mais quando a gente fala de pessoas jovens abaixo de 28 anos, que é quando mais ou menos o córtex pré-frontal ainda está imaturo. Então, o jovem, nesse contexto todo, ele tem que ganhar o dobro de significado que você, como adulto, dá para as coisas. Você tem que entender isso. Tá? E o pai que entende isso conduz muito melhor a adolescência do filho e da filha. Porque ele vai entender que vai haver conflitos. Presente, né? Acho que esse é um ponto importante presente também. Não é só o estar em casa, achar que conversa um pouquinho aqui, conversa ali. Cara, não. Você tem que estar presente, você tem que virar não o melhor amigo, porque as coisas se confundem. Não. Mas efetivamente o que você falou, você tem que dar sentido. Não é que é chato, você está fazendo isso, não está se provocando só dor, não é que é só chato, isso vai te trazer algo bom. Pai e mãe não tem que ser amigo, eles têm que estar presentes ali. Eu tô aqui se acontecer alguma coisa. É isso que é a segurança do jovem. E aí se confunde muito. Talvez por isso a gente veja casos como esse que você falou agora. Sim. Também, desses 3 indivíduos que fizeram essa barbaridade, não tem nome diferente. Não, se não me engano, um deles é colega de profissão seu, né? Se formou em medicina, inclusive. Se formou em medicina e o outro passou num concurso público e, se não me engano, é juiz, alguma coisa assim. Parabéns. Parabéns para eles. Parabéns. Só uma dúvida, retornando aqui, só voltando, puxando novamente para essa questão do adolescente. Só um detalhe rápido, eu acho que a gente deveria ter um banco de dados aberto e público. Se você pratica um crime de onda, a sua foto e seu nome tinham que estar lá para sempre. E não deveria sair mais, cara. Porque no mínimo vai te trazer o de conviver com aquilo o resto da sua vida. Pode pensar 2 vezes antes de fazer uma merda dessa, né? Porque, mais uma vez, Ivo, a biologia, é importante dizer isso, a biologia influencia, ela não determina. Ela não determina. Essas pessoas fazem isso porque elas não têm valores, não têm caráter. Ponto. Não vamos colocar aqui a biologia como esse determinismo biológico que já veio à tona por várias escolas, até da literatura, muitas vezes. Isso é uma balela. Isso é uma balela, tá? Não venham com isso. Fecha, esse banco de dados, segundo o Ivo, pode se chamar Bastardos Inglórios, Quentin Tarantino, e nunca, e para quem assistiu, vá assistir que você vai entender. Para não afirmar isso. Mas basicamente a questão, por exemplo, dessa questão da dopamina no cérebro jovem, por exemplo, buscar, porque tem esse déficit,
O que acontece com a amígdala desse jovem num processo desde o começo da adolescência e até nessa questão dessas provas do Enem e da FUVEST, especificamente? Boa, desculpe. Na verdade, Fábio, aí que tá. Se você tem uma pessoa que foi criada no meio de autoconfiança, ela vai ativar muito menos a amígdala. Ela não vai criar aquele ambiente, aquele terror cerebral. Agora, se eu tenho uma crença, e infelizmente eu creio que mais de 90% do Brasil tem isso. Eu sou um coitado, eu sou uma vítima, eu sou uma pessoa que eu vim de um ambiente que eu sou para ser ninguém, que eu sou para ser nada. Eu tenho foi um grande amigo, agora eu não converso mais com ele, mas assim, ele veio de um ambiente que o pai já tinha sido preso, muito pobre mesmo. E a gente via nele que não saía aquele ranço da onde ele veio. Então, por mais que ele venceu na vida, ele tinha 2 faculdades, em faculdades excelentes, ele manteve um pensamento de que ele não merecia aquilo, de que ele não vivia aquilo. Então, com certeza, uma pessoa que não conseguiu suportar o peso das coisas, que tinha uma amígdala o tempo todo ali ativando, Fábio, e vivendo aquela raiva, aquela impulsividade de brigar contra. E aí é problema. Aí é problema porque não é legal pro teu cérebro, pra tua vida, você viver uma raiva, um estresse contínuo. Então, quando você tem uma pessoa criada num ambiente mais seguro, vamos dizer assim, essa pessoa ela vai viver algo muito legal, ela vai viver algo muito interessante. Ela vai entender o vestibular como algo estressante, mas um desafio que ela merece. Que ela merece chegar lá. E aí talvez ela consiga muito mais sucesso que os outros. E aí que eu digo, não é a escola que ela estudou, é o modo como ela pensou. As pessoas que felizmente têm acesso a escolas melhores, elas não passam mais em vestibulares por causa somente do ensino que receberam. Isso é uma mentira. É por causa do mindset que elas criaram também. E isso que a gente deveria mudar. E detalhe, Diogo, do que você falou agora para as pessoas que entram e estão nesse estágio, profissional nenhum, metodologia nenhum, remédio nenhum vai tirar disso. A única pessoa que consegue efetivamente sair é a própria pessoa, é a decisão dela. É a própria pessoa. Enquanto ela não falar assim, eu quero realmente sair, e as ações dela serem condizentes com isso, para o cérebro começar a reescrever uma nova história, as coisas não mudam, né? Acho que isso serve para fechar por aqui. Galera, estamos aqui há bastante tempo, passamos um pouco mais de 1 hora já, então obrigado para vocês que nos ouviram. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais aí sobre a neurociência por trás da tomada de decisões. Talvez consigam entender agora por que vocês param para ouvir o podcast Cerebrando, inclusive, uma reflexão válida para vocês. Vocês nos encontram no nosso Instagram, @podcastcerebrando, lá no YouTube, no @cerebrando, ou também a nossa parte menos quinta série, mais séria e corporativa, lá no @ibrace_org. Obrigado para vocês que nos ouviram. A gente se vê daqui a alguns dias novamente. Ou se ouve simplesmente. Valeu. Deixo vocês aqui com o Dr. Diogo e com o Fabião. Legal, sempre uma honra estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem está pegando o final, é só voltar com o cursor ou arrastar o dedinho que você começa a ver o podcast desde o início. E, mais uma vez, a gente abordou um tema que foi levantado pela audiência. E sempre é uma honra para a gente estar aqui com vocês. A gente aprende muito, as trocas são inevitáveis e graças a Deus que assim o são. E fazem com que a gente mesmo tenha que se aprofundar nisso e aprender muito mais para entregar um pouquinho para vocês e fazer essas provocações semanais. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, desejo ótimas decisões a todos, uma boa tomada de decisão a todos. Acho que isso é o mais importante da nossa vida. E lembrem, é consistência, pouca quantidade e objetivos únicos. Não adianta pensar em múltiplas coisas ao mesmo tempo, em achar que você vai tomar uma decisão de estudar 8 horas por dia e amanhã você estar estudando 8 horas por dia. Não. Se você não estuda, comece com 10 minutos, comece com 15. Aí a tomada de decisão vai valer a pena. Porque aí gera dopamina, você vai ter um córtex pré-frontal se envolvendo nessa tomada de decisão. Então, mais uma vez, ótimas decisões a todos. E sempre conte conosco aqui no podcast Cerebrando. E mais uma vez, obrigado pela sugestão de tema. Nos siga nas redes sociais, lá no YouTube, lá no nosso Instagram, no Spotify, e espalhe esse conteúdo para quem você acha que mereça nos ouvir também. Creio que são muitas pessoas. Então, valeu, pessoal. Até mais.